Mas Deus me deu uma palavra para me compartilhar com vocês. Glória a Deus. Porque Ele é maravilhoso. Mas eu não sei se vocês perceberam igual eu, mas Jesus estava falando no penúltimo hino que foi louvado aqui, que Ele está voltando. Aleluia! Ele está voltando. E dessa vez Ele não virá como exemplo, mas Ele virá para buscar a igreja dele. Ele virá, louvado seja Deus, não para morrer numa cruz, mas Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Prepara a igreja, não é esta a mensagem, mas fique atento àquilo que o Senhor fala conosco no decorrer do culto de adoração. A palavra de Deus nesta manhã se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2 e no verso de número 17. Aleluia. Eu queria ficar mais um pouco à vontade, mas não consigo. Há 40 anos já, quase. 40 anos já. Mas eu não consigo. Glória a Deus. Mas o que Deus passar para a gente nesta manhã, para nós ficarmos atentos à voz de Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, glória a Deus. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, a sua palavra foi lida mais uma vez nesta manhã, ó Deus. E sei que em qualidade de pó e cinza estou aqui sendo um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Que nesta manhã, Senhor, só fala conosco de maneira extraordinária, de maneira que nós possamos entender, ó Deus, Senhor, de maneira simples, mas que eu venha entender o que o Senhor quer conosco nesta manhã. Ó Deus, quando eu estiver ministrando a Tua palavra aqui, Senhor, que o Senhor possa estar cooperando conosco, Senhor Jesus, curando aqueles que entraram nesta manhã com alguma enfermidade. Senhor, quebrando os agrilhões, aqueles que estão acorrentados espiritualmente, ó Deus. Faz coisas grandes em nosso meio nesta manhã, porque o Senhor é Deus. O Senhor não precisa provar nada para ninguém, porque o Senhor é Deus e continuará sendo Deus. Só quero nesta manhã abrir o meu coração para te adorar com todas as minhas forças. Ó Deus, que nós saiamos daqui nesta manhã cheio da tua graça, cheio de fé, cheio de força para enfrentar a adversidade que estamos passando. Isso eu te peço em um nome de Jesus. Amém. Sente dando glória a Jesus. Jesus está presente aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, na quarta-feira, quando estávamos aqui, e Deus começava a usar o nosso pastor Jonas para ministrar a palavra aos nossos corações. E Deus começava a falar comigo, louvado seja Deus, ouvindo esta mensagem, a que ele estava pregando, e Deus falando tremendamente, louvado seja o nome do Senhor. E quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ele continuou falando. Mas eu quero dar um antes parente aqui,
para dizer algo que aconteceu comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós aqui em cima, nós falamos à igreja, Deus manda eu falar, Deus falou comigo aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu ouvi a voz de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E quando Ele falara comigo, eu fiquei perplexo e perturbado, que eu não conseguia dormir. O tremor não estava apenas só nas minhas mãos, o tremor saía de dentro. E eu não conseguia dormir. E eu levantei, porque eu durmo no canto da cama. Eu levantei, passei de lado da Ivanilda e desci lá embaixo, tomei água, subi, não conseguia dormir, voltei novamente lá embaixo na cozinha, aí ajoelhei, beirando da cama, na minha cama, e orei a Deus e pedi a Ele que eu queria dormir, louvado seja o nome do Senhor, mas aquela voz ecoava no meu ouvido, e sabe o que Ele falou comigo? Louvado seja o nome do Senhor, eu vejo você. Mas não era uma voz, aleluia, acalentar, uma voz, não. Ele disse para mim, eu vejo você, aleluia. É como ele queria falar em outras palavras, eu estou vendo você todo momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí no outro dia, foi do domingo para segunda, e a noite, aquele resto de noite demorou muito, e eu não vendo a hora de dar 5 horas que a Ivanilda não foi para a academia, na segunda-feira, não via a hora de dar 5 horas para ela levantar, para mim contar para elas. Não, a Ivanilda, você foi na academia, não foi? Na segunda? Foi na segunda? Eu não vi a hora de dar 4 horas para ela levantar para nós, para mim contar para ela. E levantou ela e a Gabi, que eu levei ela e a Gabi para a academia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu contara para elas, louvado seja Deus, eu comecei a chorar, porque a voz de Deus é tremenda, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando Abraão ouve a voz do Senhor, ele despede da sua família, ele despede da sua casa, ele despede dos seus amigos e vai dar ouvido à voz de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A voz de Deus, ela é tremenda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei porque tem muitos pregadores dizendo, eu ouvi, Deus falou comigo agora, mas a vida continua a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ouve a voz do Senhor, ele muda de direção. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conserta os seus pensamentos, os seus, aleluia, os seus amigos, ele conserta tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa voz ainda não saiu ainda da minha mente. Eu estou vendo você, eu estou de olho em você, eu estou vendo o que você está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero voltar para a palavra que nós lemos. A Bíblia diz, no capítulo número 2, verso 13, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus, ele retorna, ele torna a sair para o mar, a multidão acompanhava ele, e ele passando, ele ensinava a multidão, mas de repente, ele passa em um lugar e olha para Levi. Ele estava na alfândega. Ele olha para Levi, dentro dos olhos de Levi, e fala, segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Levi ouviu a voz de Jesus, deixou
o seu ofício e seguiu Jesus. Logo adiante nós vamos ver que eles assentam em uma mesa, louvado seja Deus, todos ali assentados numa mesa, inclusive Levi, e de repente os fariseus, de repente aqueles homens que parecia ser entendedor da lei, mas não conhecia nada, só sabia criticar, eles olham para Jesus, eles olham para Levi. Quem era Levi? Ele era um trabalhador daquela época, um publicano, ele era cobrador de imposto, como, aleluia, o nosso irmão, a qual Jesus, aleluia, olha para ele e vê ele em cima da figueira brava. Louvado seja o nome do Senhor. Levi também tinha o mesmo ofício, e de repente quando eles veem Jesus sentado à mesa, juntamente Levi ali, eles começam a dizer: como que pode sentar com os pecadores? Como que pode comer com os pecadores? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus, no capítulo de número 2, no versículo de número, aleluia, 17, Jesus, ouvindo aquilo ali ecoar nos ouvidos dele, Jesus diz, olha o que Jesus disse. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: o são não necessita de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Aleluia. Jesus responde no ato para aqueles homens que só sabia apontar, que só sabia ver a lei de outra visão. Jesus veio mostrar uma nova visão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui hoje, nesta manhã, eu não estou pregando para justo, eu estou pregando para os necessitados. Necessitados não, aleluia, de coisas terrenas, mas os necessitados de Jesus, os necessitados de, aleluia, adorar, servir ao Senhor dos Exércitos. Eu sou um deles. Eu sou completamente, aleluia, dependente de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só permanece na igreja aqueles que se sentem necessitados de Jesus. É bem comum nós vermos entre nós pessoas, aleluia, que se acha melhor de que todos e de que tudo. Muitas vezes não permanece na igreja, muitas vezes não permanece no evangelho, porque ele acha que sabe tudo, ela acha que sabe tudo, não precisa. Mas se você está aqui nesta manhã, é porque você está no mesmo foco de que eu, o pastor, a pastora, nós estamos na mesma visão, porque nós somos dependentes, aleluia, não do sistema do nosso país, não do nosso governantes, mas somos dependentes de Deus, aleluia, e nós precisamos dele, aleluia, louvado seja Deus. E eu fui um pouco mais além, porque não é bom que nós procuramos um médico só após quando você vê que a enfermidade está doendo. Mas Deus me mostrou algo muito além, que a prevenção é mais importante do que tratar da doença. Aleluia. E as pessoas aí fora não entendem, meus irmãos, porque você está na igreja todos os dias, todas as quartas, todos os sábados, todos os domingos. Eles não compreendem por que isso, aleluia, porque crente está prevenindo, aleluia, prevenindo contra Satanás, vigiando contra Satanás. Nós estamos aqui adorando a Deus, dependente
diante de Deus, aleluia, para ser forte nos dias maus. É uma prevenção, é uma prevenção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui além, louvado seja Deus, e comecei, aleluia, a ver outras coisas. E eu entendi e vi e fiz uma pesquisa que o país onde tem mais doentes, você sabe qual país que tem mais doente? Aonde está no topo é o nosso país, Brasil. Segundo a informação que eu tive, Estados Unidos, aonde o câncer assola o estado americano. Aqui o nosso país é doença contagiosa. Uma que está é a dengue. Louvado seja Deus. Mas aí eu fui um pouco além, quis saber qual país que tinha mais doentes. Aí eu pergunto, o país que tem menos. E é os países que mais investe em prevenção. Primeiro a Espanha, depois a Itália, a Islândia, depois, aleluia, louvado seja Deus, Singapura. São os países que mais investe na prevenção, na saúde dos seus, da sua nação. E aí, eu volto a dizer que aquele crente que mais busca a Deus, que mais está na presença de Deus, é o crente mais sadio na fé. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Isto é coisa de Deus, porque crente que fica em casa, dizendo que serve a Deus em casa, dizendo que não precisa de um pastor, que não precisa de uma pastora, que não precisa de estar na igreja, ele está doente espiritualmente, porque aqui é o lugar de concentração, aqui é onde nós concentramos e ligamos em Deus, e quando nós começamos a buscar, Deus derrama da sua graça sobre nós. Crente que fica em casa fica anêmico. Crente que não busca Deus, ele fica com a doença espiritual. E quando ele está doente espiritual, muitas vezes ele morre. Se você ficar na sua casa, aleluia, não precisa mais um mês sem ir na igreja, sem congregar, você está na UTI espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se tiver alguém aqui, louvado seja o nome do Senhor, é momento de chegar no centro, na concentração, aleluia, porque todos somos alistados por Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somos reconhecidos no mundo espiritual também como soldados de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E todo soldado que se preza, ele tem, aleluia, um comandante, louvado seja Deus. Ele tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o seu quartel, aonde ele apresenta, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um quartel espiritual, aonde você apresenta, aleluia, não para o pastor, mas sim para o Senhor Deus. Oh, aleluia. Você pode dar um glória nesta manhã. Você pode exaltar a Jesus essa manhã. Algo aconteceu comigo esses dias que eu fiquei mais crente. Algo aconteceu comigo que eu fiquei mais crente. Lá fora, aqui dentro, você é conhecido, aleluia, você é respeitado. Lá fora, se você errar, eles
zomba de você. Aqui não. Aqui, se você errar, se alguém zombar, é porque não é convertido. Mas aqui um dá a mão para o outro e junto nós vamos chegar à glória. Mas lá fora ninguém te conhece. Aqui vocês me conhecem como pastor Carlos. Mas lá fora ninguém te conhece. Mas é lá fora que você vai ser conhecido e conhecida como uma pessoa de Deus. Mas ninguém me conhece como pastor. Aleluia. Mas eu tenho que dar um testemunho de um crente fiel a Deus. E esses dias eu estava precisando. Louvado seja Deus. E quando nós precisamos, nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que fazer como Pedro, quando ele viu que no momento que ele estava andando, aleluia, há momento, irmãos, da vida do crente, que ele está andando sobre as águas, tudo está bom, tudo está acontecendo, mas há momento na vida do crente que ele está afundando, e é neste momento que temos que reconhecer que algo está acontecendo errado. Levanta a mão e fala: Jesus, eu estou afundando. E Ele chegará com as suas mãos fortes e vai te colocar firme. Aleluia. Tem crente que está morrendo, não fala nada. Louvado seja Deus. Ele fala para quem não é para contar, não é para falar. Mas conta para Jesus os seus problemas nesta manhã. Conta para Ele. Fala com Ele nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus. E eu precisei. E eu não tive vergonha. Todos os cultos que eu estava aqui, e quando o pastor mencionava, vamos fazer a oração, alguém precisa um nome, e eu, todos os cultos, eu falava: eu preciso, pastor, o nome dele é Francisco, é o meu cunhado, louvado seja o nome do Senhor. E aí a igreja orava, todos estavam orando, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece na vida do crente é inexplicável. Nós estamos aqui, nós servimos a Deus, mas não vai pensar você que você está livre das doenças, está livre das coisas que acontecem. Não estamos livres não. Aleluia. Vai acontecer com alguns de nós. Uns vão morrer de acidentes, outros vão partir, deitou e não acordou, e diversas outras mortes. Mas o interessante não é morrer, o interessante é sair daqui e chegar lá na glória. Aleluia. Todas as enfermidades podem acontecer no seu corpo material, mas não fique esbravejando, culpando a Deus não. Adora a Ele também nos momentos da enfermidade, porque Ele é fiel. Se Ele te curar, louvado seja o nome dEle. Mas com aquela enfermidade você partir para a glória, exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Muitas vezes você está na igreja e pensa que é melhor do que qualquer um. Eu estou na igreja, não pode, o meu sangue está contaminado, não pode acontecer isso. Aleluia, louvado seja Deus. E nós pregamos que nós iremos para a glória. Nós iremos para a glória. Nós pregamos que este mundo é terrível, que este mundo não pertence a nós. Aleluia, louvado seja Deus. E para crente morar no céu, como que é que um crente tem que ir morar no céu? Alguns serão arrebatados, mas alguns têm que passar pela morte. E por que você tem medo da morte? E por que você tem medo da morte? A prevenção que Deus manda falar nesta manhã é prevenir. Prevenção de você arrumar
aleluia, colocar-se na presença do Senhor, arrumar suas veredas, consertar, aleluia, os teus caminhos, colocar a sua casa em ordem, colocar os seus negócios em ordem, porque eu ouvi o grupo de louvor falando nesta manhã que Ele virá, Jesus está voltando, Ele virá, oh glória. E o meu cunhado teve uma lesão no pescoço e ele não preveniu, foi deixando, mas tem momentos que não pode deixar mais. E chegou o momento desesperador, mas a igreja estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi diferente de Pedro, aleluia. Pedro estava preso, marcado para morrer, sentenciado. A igreja estava orando. Pedro sabia de tudo, aleluia, o Deus que ele servia. A Bíblia diz que Pedro dormia na prisão. A Bíblia diz que Pedro dormia e deu até, aleluia, foi até difícil para Pedro acordar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um bocado de pregador dizendo, aleluia, só porque vê você um pouco abatido, alguma coisa acontecendo, e ele aqui de cima fala, cutuca o irmão aí, porque ele está dormindo, o anjo vai passar e ele vai perder a benção. Não perde não, porque se a benção é sua, o anjo mensageiro não vai entregar outrem, ele vai te acordar e vai entregar a tua vitória. Oh, glória! Para mim além. E eu cheguei ali. Eu fui com meu cunhado pegar a transferência dele para ele começar o tratamento. E nós temos que ser espertos em tudo. O crente tem que ser esperto. Quando seu patrão te chama lá dentro, começa a te elogiar lá na sala, começa a te elogiar, dá alguma coisa para você assinar. Crente, olha direitinho, às vezes você está assinando a sua própria justa causa. Crente é esperto. E eu fiquei esperando ele no estacionamento, ele subiu lá, porque era aquilo que a igreja estava orando. E quando ele pega aquele documento, o médico disse para ele, olha, você pensou que seria, e você não ia fazer esse tratamento logo? Está aqui, ó, dia 1º. No caso, dia 1º seria na próxima segunda. Mas, e quando ele chega contente, eu também fiquei contente, louvado seja o nome do Senhor. E de repente, quando ele chega, aleluia, louvado seja Deus, ele falou, olha, vai ser segunda-feira. E aí eu fui, deixei na casa dele, voltei, fui para cá, passei em casa e fui trabalhar. Mas quando o inimigo é terrível, irmãos, ele quer colocar você para baixo, ele quer ver você de cabeça baixa, ele quer ver você falando assim, não tem solução. Se entrou alguém aqui nesta manhã com esse pensamento, eu quero que você levante e diz para ele, tem solução, porque o meu Jesus vive. Tem solução. Não tem solução para você, Satanás, mas para mim tem. Meu cunhado manda um áudio para mim. Carlos, eu peguei o documento lá, eu pensei que era para segunda-feira, rapaz. Mas é para o dia 1º do mês 7 ainda. Oh meu Deus, eu vou morrer. Eu mandei até esse áudio para o pastor. No final ele chora, ele desespera, aleluia. E eu também, porque eu não gosto de pegar uma causa, louvado seja Deus, e trabalhar nela e perder não, porque o meu Deus, Ele não perde batalha. O meu Deus, o seu Deus, é Deus de ganhar batalha.
Oh, aleluia. É por isso que eu sirvo esse Deus, porque o meu Deus, o seu Deus não perde batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem essa palavra de desânimo, não fica deitado no berço esplêndido, não. Levanta, tu é crente, levanta. Começa a andar, começa a falar, louvado seja Deus. Começa a dizer como Gideão, louvado seja Deus. Eu vou então, eu vou. É com 300 eu vou. É dizer como Davi: você está vindo a mim com espada, mas eu vou a você, gigante, em um nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Irmãos, e aí nós colocamos o plano A e o plano B. E nós sabíamos para onde ia ser transferido, lá para o hospital Heliópolis. E aí nós pensamos, e aquela lesão só crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente Deus colocou no nosso coração: vamos lá. Nós saímos aqui de manhã e fomos para Heliópolis. Eu falei para o pastor, pedi os irmãos, pedi os meus pastores para orar a favor. E chegamos lá de manhã, aleluia. Passamos pelo atendimento. E chegou no atendimento, eu não aguentava, eu já estava daquele jeito, meu cunhado também daquele jeito. Quando a gente fica sensível, mas eu olhava para a recepcionista, ninguém. Eu olhei para o médico e Deus falou para mim: eles não vão te ajudar. Deus falou para mim no meu coração. Falou para mim não, no meu coração. E aí cheguei e o médico nos atendeu ele bem novo, eu disse para ele: eu estou aqui pedindo socorro. E mandei ele olhar a lesão do meu cunhado. E ela era uma médica. Ela falou: eu não posso fazer nada pelo senhor, só posso medicar para tirar a dor. Mas aí eu fui mais além e falei assim: mas doutora, eu posso ter alguém aqui que eu posso conversar, mostrar, contar a nossa história. Eu me senti como aquela mulher que estava todos os dias ali pedindo para o juiz olhar ali a sentença dela, todos os dias ali pedindo. Eu me senti como ela. E não é vergonhoso não. Vergonhoso é ficar calado, louvado seja Deus, no berço esplêndido. Mas crente vai à luta. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode parar um crente. Aleluia. Ninguém pode parar um crente. Só a morte. Mas ele para aqui e começa lá. Aleluia. E aí ela falou: olha, vocês vão então, aqui terminou, ele foi medicado, passa lá lá no algo do hospital mesmo. É mais ou menos isso aí. A pastora falou mais ou menos, mas não é esse nome. Mas quem sabe até lá eu terminar eu lembro. E aí nós passamos, porque o hospital lá é gigante, quem já foi já sabe, é gigante. Nós atravessamos tal, subimos lá uma rampa, descemos, chegamos lá no lugar. E eu estava tão crente que eu acho que o arrebatamento fosse aquele dia. Eu era o primeiro, irmãos. Glória a Deus. Aí olhei assim, peguei uma fila, falou no meu coração: essa não vai te ajudar. E aí ela falou assim: olha, vá lá naquelas atendentes lá. E é uma distância mais ou menos de 60 metros. E o meu cunhado atrás, e eu na frente. Glória a Deus. Jesus na minha frente. Aí quando eu vi de longe mais ou menos 10 metros, o meu coração se exultou de alegria. Porque algo falava comigo: ela vai te ajudar. E com todo respeito, uma moça que ela tinha
Você já parou perto de uma pessoa que tem um aspecto de anjo, um rosto de anjo, uns olhos de anjo, uma boca de anjo? Uma pessoa assim que ela é linda, mas é uma beleza diferente da beleza da minha pastora, diferente da beleza da Cris, diferente da beleza do Tuca, do nosso pastor. É uma beleza assim angelical. E eu olhei, os olhos dela brilhavam. E quando ela olhou na minha direção, e aí eu fui, primeiro, segundo, terceiro, aí era eu. E ela disse: em que eu posso ajudar o senhor? E eu, com lágrimas nos olhos, falei: eu estou aqui pedindo socorro, não por mim, mas por meu cunhado. Eu estou aqui pedindo socorro. Ela olha assim, pega os documentos que era para o mês que vem. Ela disse: não posso fazer nada, mas espera um pouquinho. E lá, se o senhor quiser, olha aqui, olha, como que Deus, quando Ele abre a porta, Ele escancara. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ela começa lá e fala assim: olha, tem uma coisa, já era quase meio-dia. Se vocês quiserem esperar, o médico vai atender vocês hoje. Mas se o senhor não quiser esperar, hoje é quarta, na sexta-feira o senhor vem para falar com a médica. Satanás pensou que ia desanimar nós quando disse lá da data. Aí Deus vai e abre as portas. Aí o alento veio. Chorando eu, chorando meu cunhado, chorando a moça dos olhos angelical, chorando a outra que estava do lado dela. De repente eu olho, até o outro que não estava entendendo nada começou a chorar também. Aleluia. Resumindo, que eu não posso ir mais além, mas meu cunhado foi, passou o tratamento, ficou internado. Louvado seja o nome do Senhor. É para você ouvir do outro lado, Satanás. Você não está aqui, mas você está do outro lado, você está ouvindo. A lesão já diminuiu 40%, porque Deus é Deus, Ele não deixa ninguém órfão, Ele é tremendo. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. Quando Ele fala para você: segue-me, aleluia, faça como Levi, aleluia, olha para trás, aleluia, despede de todo mundo e começa a seguir Ele, porque seguir a Jesus é uma vida de vitória. Seguir a Jesus tem barreira. Seguir a Jesus enfrenta a enfermidade. Seguir a Jesus enfrenta as tribulações. Seguir a Jesus, você vai deparar com alguém que não gosta de você, com alguém que os seus projetos para ele é nada. Seguir a Jesus, aleluia. Muitas vezes o médico vai falar para você: é um câncer, é um tumor maligno, eu vou tratar, mas não vou te dar esperança. Mas você vai dizer para ele: o meu Jesus é a esperança deste mundo. Eu sei sim, doutor, o senhor tem todo o conhecimento, mas o meu Jesus, Ele trabalha com milagre. Médico que trabalha com milagre. Você pode aplaudir Jesus essa manhã? Oh, aleluia. Quando eu subi aqui há uns minutos atrás, eu estava com medo de enfrentar vocês, mas agora eu vou pregar até as 2h, porque 2h20 eu entro no trabalho. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu não fico feliz só com a vitória do meu cunhado, não. Eu fico feliz com sua vitória, porque a vitória sua é minha vitória. A vitória da pastora é minha vitória. A vitória sua é minha vitória. E eu quero dizer mais: a vitória minha é a vitória de Jesus.
Ele nos trouxe aqui é para nós testificar daquilo que Ele tem feito por nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus tem surpresa. Imagine que um homem que era um funcionário do governo da época, pastora, Jesus passa por ele, acha graça nele, vê ele que ele era injustiçado pelo pessoal da época. O pessoal da época falava que ele era um ladrão, era um perdido, porque o ofício dele, ele tinha que trabalhar, ele tinha que aplicar a cobrança de impostos. E diz alguns estudiosos que o imposto olhava e era cobrado. Eu não vi ainda sobre isso, mas diz alguns estudiosos que olhava e cobrava. Mas ele não hesitou quando Jesus chamou ele. Ele seguiu Jesus. Mais adiante ele já estava envolvido com as coisas do mestre, porque ele estava sentado à mesa com o mestre. Jesus te chamou, e muitas vezes Ele te chama para mais próximo dEle, e você fica questionando, fazendo as coisas demorar na sua vida, fazendo as coisas que Ele tem para mim e para você demorar. E eu fecho com chave de ouro. Você sabe, pastora, quando Jesus chama a gente, é coisa maravilhosa. Um camarada que era injustiçado pelas pessoas da época, Jesus chama ele. E olha aqui, ó. Jesus fez dele um cobrador, um simples funcionário do governo. Jesus deixa o nome dele na história. Um escritor do livro de Mateus. Ele é o mesmo, louvado seja Deus. Ele não mudou. Mateus, Levi, quando não conhecia Jesus, Mateus, que escreveu o próprio livro com o nome dele. Aleluia. Agora eu te pergunto, Jesus te chamou você. Talvez seu nome é Maria. Talvez seu nome é Maria. Talvez seu nome é Marli. Mas Marli, Maria, Pedro, João, Jonas, nós teremos um novo nome. Aleluia. Esse aqui é da nossa nacionalidade brasileiro. Mas se você continuar servindo Ele, se eu continuar servindo Ele, o grande Deus, nós teremos um novo nome. E eu não vejo a hora. Você pode ficar de pé e adorar a Ele nesta manhã? Oh, aleluia! Ele nos chamou. Ele nos chamou. Segue-me, segue-me. Seguir a Jesus é estar atento aos seus ensinamentos. Seguir a Jesus é estar atento àquilo que Ele, aleluia, entregou em nossas mãos. E Ele também nos dá poder, louvado seja o nome do Senhor, para ser testemunha dEle, tanto aqui no Jardim Santa Cruz, tanto na Bahia, tanto em Minas, tanto em outros países, aonde você for, aleluia, aqui, aleluia, louvado seja Deus. Somos testemunha dEle, louvado seja o nome do Senhor. Talvez lá
eu não me apresentei a minha carteirinha de pastor, não foi preciso. Apresentei outro documento, mas alguém olhava para mim ali naquela manhã, percebia que o meu rosto brilhava, percebia que, aleluia, eu era uma pessoa de Deus. É bem comum quando você estiver ouvindo a voz de Deus, seguindo ao Senhor, é bem comum você estar no ônibus e alguém olhar para você, fitar os olhos em você e dizer para você: você é crente, você é serva de Deus, você é servo do Senhor. Não pelas roupas que você está vestindo, não pelos seus trajes, não, é pelaquilo que você transmite para as pessoas, é o seu semblante, é o seu coração que formoseia no seu rosto. Por isso é importante, aonde você estiver, aleluia, esteja firme, aleluia, ligado na glória, porque através de você algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, nesta manhã, meu Deus, a palavra foi simples, meu Pai, mas que esta palavra fica no nosso coração, que a própria palavra ela vem falar de maneira que possamos aplicar em nosso dia a dia. Oh Deus, porque o que nos falta é crer, Pai. Porque nós viemos, adoramos ao Senhor. E muitas vezes quando saímos da porta para fora, às vezes a tendência do inimigo é fazer com que nós perdemos aquilo que o Senhor falou aqui. E eu sinto que o Senhor falou ao meu coração nesta manhã, que eu preciso preparar-me mais. Eu preciso ser mais crente em todos os lugares. Eu preciso amar mais. Eu preciso ser mais dependente do Senhor. Oh Deus poderoso, oh Deus altíssimo, Senhor, eu quero aqui agora apresentar todos esses meus irmãos aqui, porque eu sei que eu passo dificuldade e eles também passam, Pai. Se não for o Senhor que tivesse ao nosso lado, o inimigo já nos teria engolido vivo, já teria nos devorado. Mas graças a Deus o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem aumentado a nossa fé. Deus, eu quero pedir mais uma coisa: livra-nos de toda cilada de Satanás, de toda raiva do inimigo contra nós, contra a nossa família. Isso aqui, Senhor, estende para os nossos familiares, que está em casa, que está em outro lugar, que está aonde estiver, Senhor, que ele seja alcançado nesta manhã. Oh Deus, quantas pessoas agora, terminando o culto agora, estarão indo para o seu lar. Outros irão viajar, outros estão me ouvindo aí na sua casa. Senhor, que ele alcança também. Não que eu não faço nada, mas o Senhor faz. Nós somos simples, do mais simples instrumento nas suas mãos. Mas faça com que a nossa voz aqui nesse púlpito, aqui nesse altar, seja quem for, pregoar, faça algo extraordinário, não para a nossa glória, mas para a tua glória. Isso eu te peço de todo o meu coração, que esta profecia seja alcançada em todos nós aqui, no nome precioso de Jesus. Só quem crer, levante as tuas mãos e glorifica Jesus. Oh, aleluia! Pode glorificar com palmas, pode exaltar com palmas. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus.